Fala pessoal, beleza? Alan aqui, vindo com mais um vídeo, dessa vez falando sobre Aquiles. Então, a gente vai contar um pouco da história dele, um pouco do mito, e a gente vai para além do guerreiro, tá bom? Então, da onde vem Aquiles, quem são seus pais, qual que é a profecia que ele escolhe, qual que é a profecia que existe desde antes dele nascer, e aí a gente vai passar ali por Troia, Odisseia, etc. E aí a gente aborda toda essa vida desse famoso guerreiro grego. Fechou? Então acompanha aí conosco. Bom, então eu vou usar aqui basicamente o que dizem Homero e Hesíodo. Eu tenho umas colinhas aqui, fechou? Então eu vou olhar de vez em quando aqui só para pegar os tópicos que eu anotei. E aí a gente vai conversando. Então, de novo, eu vou pegar a estrutura do que a gente tem na Odisseia e na Ilíada, e também do que nós temos contado por Hesíodo. Hesíodo, um famoso também poeta grego que escreveu os Trabalhos e os Dias, a Teogonia. Ele tem um outro texto chamado O Catálogo das Mulheres, que fala um pouco sobre o nascimento, né, de alguns semideuses, e aí a gente passa por todos os pontos, fechou? Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui foi o casamento do Peleu com a Tétis. Então, a gente tem os pais de Aquiles. Peleu, um rei mortal, rei da Fítia, então esse é o nome da ilha grega, do reino grego, da cidade-estado grega que Peleu governava. E nós temos a Tétis, uma ninfa do mar, né? Ela é uma Nereida, então vocês também vão encontrar esse nome, né, Nereida, em alguns textos, em alguns poemas, e eles são os pais de Aquiles, tá bom? E como que se dá esse relacionamento? A gente vai ter o mito começando com essa belíssima mulher que era a Tétis, e ela era cobiçada tanto por Poseidon quanto por Zeus. Então ambos os deuses, os mais fortes, né, entre os deuses, queriam, enfim, se relacionar com Tétis. Só que Prometeu tinha uma profecia que dizia que o filho de Tétis seria mais forte do que seu pai. Zeus e Poseidon então decidem casá-la, né, na verdade ter, né, criar esse relacionamento entre Tétis e um homem mortal para que eles não sofressem o mesmo destino que seu pai Cronos, tá? Então esse é outro mito, depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas então Tétis ela acaba tendo esse relacionamento com Peleu, e daí vai nascer Aquiles. Então Aquiles ele é um semideus, ele é filho de um homem mortal com uma ninfa do mar, como uma deusa, a deusa Tétis, uma Nereida, tá bom? Ou uma Nereide, então vai depender do texto que você pegue, tá bom? Um dos pontos mais famosos do Aquiles é a história do calcanhar de Aquiles. Então, parte ali do core, do mito de Aquiles, diz que ele era invulnerável do corpo todo, com exceção do tornozelo, e aí vem o famoso ditado, né, que fala que um ponto fraco ele é o calcanhar de Aquiles de alguém, é o lugar onde, em teoria, Paris teria acertado uma flecha envenenada, tá bom? Durante a Guerra de Troia, mas isso surge depois, tá? Então isso é algo que os romanos vão inserir ali em todo o core do mito de Aquiles. A gente não encontra isso na Odisseia e na Ilíada, por exemplo, tanto que durante a Ilíada o Aquiles ele é ferido no braço. Então tem um momento ali, enquanto ele está lutando, que ele é ferido no braço. Então não existia nos textos mais antigos, nos textos homéricos, essa referência à invulnerabilidade do Aquiles, tá bom? Mas beleza, vamos assumir que existia sim isso, e vamos entrar agora nesse ponto da suposta invulnerabilidade do Aquiles. Por que que ele era invulnerável dos pés à cabeça, com exceção do tornozelo? Então, o mito diz, a lenda diz, que Tétis, a mãe imortal de Aquiles, querendo evitar que seu filho sofresse ferimentos ou viesse a morrer, ela o banha quando ele é criança no rio Estige, que é um dos 5 rios do Hades ou do Inferno. Então ela banha o Aquiles nesse rio para que ele se torne vulnerável. Só que para fazer isso, ela segura ele de cabeça para baixo, segura ele pelos tornozelos, e aí, como os tornozelos ficaram para fora da água, seria o único lugar mortal do corpo de Aquiles. Então é por isso que quando ele é atingido no calcanhar, ele acaba
enfim, perdendo a batalha e vindo a morrer, tá bom? A segunda profecia que envolve o Aquiles é sobre a sua mortalidade, ou de repente como que você enxerga a vida eterna de Aquiles. Então, Tétis, ela a todo momento, ela tenta fazer com que Aquiles se torne imortal, né? Ela não quer que ele morra. E aí ela vai profetizar, então tem a primeira profecia que é sobre o seu filho se tornar mais forte do que o seu pai, ou maior do que seu pai, que é feito pelo Titã Prometeu. E o segundo mito, ou a segunda profecia, na verdade, é feito pela própria Tétis. E qual que é essa profecia? Ela fala que o Aquiles tem dois fins possíveis. O primeiro, ele teria uma vida longa, uma vida feliz, ele se casaria, teria mulheres, teria filhos, teria netos, só que ele morreria e seria esquecido na história. Quem assistiu o filme Troia, de 2004, vai lembrar dessa cena. É uma cena onde o Aquiles, do Brad Pitt, vai encontrar com a sua mãe, ela está catando umas conchas ali na água, e ela faz essa profecia para ele, dizendo que ele tem duas opções: ou ele fica na Fítia, e aí vai ter mulher, filho, netos, seus filhos vão lembrar dele quando ele morrer, seus netos se lembrarão, só que quando esses netos morrerem, ninguém se lembrará do nome de Aquiles. Enquanto, se ele decidir ir para Troia, ele vai morrer jovem, vai morrer sozinho, só que o nome dele vai ser lembrado para todo o sempre. E o Aquiles, deliberadamente, ele escolhe ir lutar em Troia para alcançar a glória eterna. E aí, isso é algo comum, né? Quando a gente fala de mitologia grega, os heróis eles buscam o tempo todo essa fama, alcançar a glória eterna e fazer com que seu nome seja lembrado. Então, a mãe de Aquiles, Tétis, profetiza que se ele fosse para Troia, ele morreria e a gente se lembraria dele para sempre, e é o destino que ele escolhe, tá? E aí a gente chega no auge, no ponto máximo da vida de Aquiles, que é a Guerra de Troia. Então, que nem eu comentei, ele aceita o seu destino de ir para Troia, sabendo que vai morrer, mas que vai alcançar a imortalidade, né, por meio de a perpetuação de seu nome. Ele vai para Troia e lá ele vai ter a sua famosa batalha na Guerra de Troia, a luta contra Heitor. Eu já falei disso no outro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Então, o que acontece? Aquiles vai para a guerra, a Guerra de Troia dura 10 anos, tá bom? E aí, se você for ler os textos clássicos, a Ilíada ela começa no 9º ano, tá bom? Então, a Ilíada não conta toda a história da Guerra de Troia, ela vai começar no 9º ano, no momento em que Aquiles se desentende com Agamenon, que é o general supremo do exército grego. Então há um desentendimento entre eles e Aquiles ele opta por se retirar da guerra, tá bom? E aí isso vai conversar com essa questão dele procurar a glória eterna, tá? Então, pensando na personalidade de Aquiles, ele é um homem extremamente orgulhoso, ele tem um ego gigantesco e ele tem essa sede de ser lembrado. Ele só está ali na guerra por conta disso, ele quer que seu nome seja lembrado e não importa o que aconteça para que ele alcance esse objetivo. Então, quando ele se sente desrespeitado por Agamenon, ele se recolhe para sua tenda, ele sai da batalha e ele pede a sua mãe Tétis para que ela intervenha junto aos deuses para que os gregos passem a perder a guerra e vão meio que rastejando pedir para que ele retorne, né? Implorem por sua ajuda. Então, na cabeça do Aquiles, não importa quantos homens vão morrer, não importa o que aconteça, desde que ele seja conclamado e que ele tenha a glória. Acontece que ali os deuses concedem isso e é como vai se desenrolar a Guerra de Troia. O Aquiles ele só volta para a batalha quando Patroclo, seu melhor amigo ali, é uma pessoa que lhe ama acima de tudo, morre. E aí ele, tomado por um ódio mortal, ele vai de volta para a guerra, ele mata o Heitor. Eu também, naquele vídeo que eu comentei, vocês conseguem ver isso mais bem explicado, como que é essa cena. Ele mata o Heitor e ele tem o seu nome ali, nesse momento, meio que cravado na história da humanidade, tá bom? Esse é um ponto interessante porque a gente vê o Aquiles como esse herói, só que não sei se ele seria esse herói no sentido que a gente tem de
é aquele homem que faz coisas boas e coisa do tipo. Ele tem grandes feitos, ele luta numa guerra famosa, então ele é um herói nesse sentido. Mas ele não é uma personalidade, uma pessoa boa, assim. Ele é uma pessoa dúbia, é isso que é interessante. Então, ele ama muito as pessoas que ele de fato tem afeto, só que ele também tem um ódio mortal. Ele é egocêntrico, ele é orgulhoso, e isso faz com que ele seja um personagem tão interessante, né? Então, voltando aqui para fechar esse bloco, Aquiles vai para a guerra, ele opta por morrer em Troia, ele luta durante vários anos, ele saqueia várias cidades, tem várias vitórias, só que ali em algum momento, no 9º ano da guerra, ele vai se sentir desrespeitado, vai sair da batalha, e aí ele vai rogar aos deuses para que os deuses intervenham e façam com que os gregos voltem implorando sua ajuda, tá bom? Um outro ponto interessante é que o Aquiles ele morre antes da guerra acabar, tá? Então nós temos o cavalo de Troia, todo aquele plot da invasão da cidade de Troia e a destruição da cidade. E, de novo, se a gente viu o filme, né? A gente viu o filme de 2004, o Aquiles ele estava dentro do cavalo e ele participa da destruição da cidade de Troia. Só que, na verdade, ele morre antes, tá? Então, ele é acertado no calcanhar pela flecha envenenada de Paris. Ele morre, então quando tem todo o plot do cavalo, que é o momento em que os gregos estavam perdendo a guerra de novo, ele já não está lutando mais, ele já morreu, tá bom? Então é só um extra aqui. E aí a gente vai ter o desfecho do Aquiles dentro da Ilíada. Então a Ilíada ela não acaba com o fim da guerra, ela acaba quando Aquiles aceita devolver o corpo de Heitor para o rei Príamo, tá bom? Então, a gente tem a cena do Príamo chegando, com a ajuda dos deuses, até a tenda do Aquiles. Eles conversam longamente sobre isso, e aí o Aquiles aceita devolver o corpo de Heitor, e a gente tem meio que uma redenção dele, desse homem que estava possuído por um ódio gigantesco. Ele aceita, ele vê um rei, ele vê um pai ali implorando ao homem que matou seu filho preferido para que este devolva o corpo desse filho morto. E ele, em momento algum, ele, Príamo, ele é desrespeitoso com Aquiles. Pelo contrário, ele diz que respeita Aquiles. O Aquiles, ele é um grande guerreiro. Ele sabe que o Aquiles, apesar de tudo, ele não estava ali por interesses próprios, no sentido de buscar terra e coisa do tipo, como acontece com Agamenon. Ele tem um motivo meio que político também para estar ali. O Aquiles não. Então, a Ilíada acaba meio que com essa redenção, ainda que a luta continue. Então, Aquiles, passados os dias que ele dá para o Príamo fazer o funeral de Heitor, ele volta para a batalha e ele vai continuar matando homens troianos, da mesma forma que os troianos vão seguir matando homens do exército grego. Mas pensando aqui no arco que é contado dentro da Ilíada, esse é o momento de redenção do Aquiles, tá bom? E aí, por último, e o Aquiles na Odisseia? Ele aparece na Odisseia? Então, que nem eu comentei, a Ilíada acaba com o Aquiles vivo, só que ele morre antes do fim da Guerra de Troia. Na Odisseia, ele vai aparecer, tá bom? Então, em um determinado momento, Ulisses ou Odisseu, ele precisa descer até o inferno, e lá ele vai encontrar várias pessoas famosas e vários de seus companheiros que morreram durante a Guerra de Troia, entre eles Aquiles. Esse é um momento interessante também, porque o único interesse do Aquiles nesse momento é saber se o seu filho está vivo e se ele de alguma forma ficou famoso, né? Quais foram os feitos de seu filho. Então também não é dito ali na Ilíada, pelo que eu me recordo, sobre a existência desse filho do Aquiles, mas ele tem um filho que em um momento vai lutar também na Guerra de Troia. E aí, uma vez que Aquiles estando morto e encontrando o Odisseu, Ulisses, lá na mansão do Hades, no inferno, ele pergunta para Ulisses como que está seu filho, se seu filho sobreviveu e como que foi o desempenho do seu filho durante a guerra. E quando Ulisses conta que o filho de Aquiles, ele
conseguir um nome relevante por ter lutado bem, por ter matado vários troianos, o Aquiles se sente por satisfeito, vira as costas e vai embora. Então, mesmo nesse momento, ele mantém esse orgulho em relação ao nome dele, porque ele sabe que, além de seu próprio nome, o seu filho também teve feitos grandiosos durante a batalha de Troia, tá? Então, no geral é isso. Então, essa é meio que a história de Aquiles. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. A gente está com uma playlist lendo a Ilíada, então acompanha aqui, a gente está quase acabando, tem um vídeo por canto praticamente, e a gente tem mais alguns vídeos interessantes. Lancei um vídeo falando sobre Helena de Troia, e vai sair um vídeo aqui sobre quais são as descrições físicas de Aquiles nos textos clássicos, fechou? Valeu galera, até a próxima, tchau!